noite. Estamos aqui já com... O Anderson entrou aí, ó. A Nancy, boa noite, Nancy. Michele Milone, boa noite. Ana Paula, boa noite. A Beatriz, boa noite. Maria do Carmo, boa noite, Dona Maria do Carmo. Genoveva, boa noite. O Alexandre, boa noite. Sirlene, a Dulce, Libela, o Anderson, Sueli, boa noite. Gilberto, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, papai e mamãe. Boa noite, sogrinha mais querida. Ela tá rindo. Então me ouviu, né? Ah, ouviu? Não tá funcionando. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai cantando alguma música aqui. Música Zaqueu. Composição de Gladstone Lage e Tim, da dupla Tim Vanessa. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja
encontrarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Começou emocionante já, hein? Música que conta aí, né? Que faz uma síntese de quem era Zaqueu, né? E os seus desejos. Muito bonita a música. Agora nós vamos cantar uma música. Quem fez o pedido pra gente fazer, o Nelsinho tinha nos pedido e o Gilberto também ouviu a gente acabou cantando lá na reunião da caravana durante a tarde, e o Gilberto tinha pedido pra gente repetir. A Sueli gostou também, né? Muitas outras pessoas gostaram. É uma música que a gente acabou revivendo ela aqui. Essa música, o Chico Xavier, ele conta a história dessa música em uma das entrevistas que ele deu para a televisão. E ele conta que essa música era uma música que a mãe dele gostava muito, né? E que as pessoas que conhecem a história de Chico Xavier sabem que a mãe dele desencarnou com ele muito jovem, né? Menino, criança. E ele ele foi criado por uma madrasta que ele teve alguns problemas de convivência, né? Sofreu alguns abusos físicos, né? De machucados e tudo mais. E a mediunidade dele já em criança, já havia aparecido os primórdios ali da sua mediunidade, né? E a sua mãe, nos momentos que ele tinha determinados sofrimentos lá, que ele sofria algum tipo de agressão, ela aparecia para ele, né, desencarnada, e pedia que ele cantasse essa música, que ela gostava muito de ouvir ele cantando essa música. E aí a gente percebe, né, que a ideia mesmo de Maria João de Deus, que era mãe de Chico Xavier, era tirar o foco dele daquele momento de dor, né, tirar a concentração dele daquele sofrimento e trazer o foco para Jesus, né? E a gente vê que essa música, apesar de ser muito simplesinha, né, muito singela, a mensagem é muito profunda e pode ser uma música que todos nós, por ela ser facinho de cantar, que todos nós possamos adotar aí como um hino nos momentos difíceis, né? E pelo que o Chico diz, a mãe dele fazia ele cantar essa primeira estrofe. E depois, através da psicografia do próprio Chico Xavier, veio Casimiro Cunha e escreveu outras 2 estrofes. Então, inteirou a música com 3 estrofes, né? Mas o Chico, nessa entrevista que ele deu para o Gugu, inclusive na época, é muito emocionante ele contando essa história e ele até canta um pedacinho canta a música inteira. Ele lembra de tudo, né? E é muito emocionante a gente imaginar que mesmo Chico Xavier, nos momentos difíceis, tinha onde se apegar, né, para voltar a sua atenção para Jesus, para o amor, para a paciência, e que nós estamos numa escola, né, como vai dizer a música aqui. Eu usei a música a semana inteira e garanto que funcionou. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar,
Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Eu vivo contente. Então era a mensagem que Maria João de Deus pedia para o seu filho, né, Chico Xavier, cantar nos momentos de crise, nos momentos difíceis, né, para realmente tirar esse foco. E chama a nossa atenção, então, essa ideia que ela teve, né, para o seu filhinho, que a gente deve se aproveitar, como disse uma mensagem que trouxe o Beto, uma vez mandou para a gente, né, que a nossa paciência, a paciência que a gente constrói, né, as virtudes que a gente constrói, não são para os momentos felizes, né, não são para os momentos de tranquilidade, mas sim, essas virtudes mesmo que nós construímos são para que a gente utilizemos, né, nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Então a gente são os lugares onde a gente tem que se apegar, né? E muitas vezes é uma música, é com uma música que a gente consegue atingir essa mudança de foco, né? Essa mudança de concentração para agir das maneiras corretas, né? Lembrando o pessoal que está nos assistindo aí, se puder compartilhar, né? Na página do Facebook, lá no Instagram, tem um pessoal no Instagram com a gente também. Compartilha aí para a live ter um alcance maior, né? Alcançar mais lares, mais pessoas. A Carla tá falando ali, essa aí não vai poder faltar em mais nenhuma live. A Carla gostou da música, tá vendo? Realmente, você vê, é simplesinha, mas traz uma mensagem Pode que virar todos um nós hino estamos precisando. É realmente um hino, né? Nos momentos do difíceis. dia a dia. A tia Rita já falou que já tinha ouvido a música já, né? Eu mandei pela primeira mão. A tia Cida mandou em primeira mão. Muito bom, né? Quer passar mais um pouquinho aí enquanto você, antes de você começar? Eu não entendi, você quer ver? Passar o pessoal aí, tem mais bastante pessoal ali. Não sei se está travando. Está travando aí, Luciano? Não? Não. Tá duas. Rose com a gente, o Júlio, tia Sueli, a Dulce, a tia Lídia, tia Rita lá de Monte Alto, Helenice, a Sandra Marina, Sirlene, música maravilhosa. Ela colocou na música, na primeira que a gente cantou. Ela adora sim. essa música, né, Sirlene? É linda. A do Zaqueu, né? A Wanda, a Lucilene, a Letícia, um beijo, Letícia, Leandro, Nereide. a Zilpa, Nereide. A Diana e a Madalena também estão assistindo. Vou chegar aqui. A Silvana, do Lê, tia Carmen, tia Carila. Xande Andrade. Xande é primo lá de Tia Garapá. Sueli, Fabiana, tem bastante gente aqui. Mike, Mike, Esse Júlia. Mike aqui, Neto, é o seu amigo lá. Ah, é o Mike. Agora eu percebi pela foto Seu ali. amigo não, nosso amigo. Saudade, tá falando. Ô, Mike, saudade também, hein? Quanto tempo. Tancredo, sou seu fã. Aí o Mike. Valeu, Mike. Boas lembranças.
Xande O Xande, nosso primo lá de Guarapava, tem muita gente. O pessoal do Instagram aí, tá, Nelsinho? Tá longe, tá bem. Tá. Enxergo. Ali no Instagram também não enxergo. Eu só vejo porque o Nelsinho eu conheço a foto. Então vamos. Bom, vamos lá então, né? Começar a nossa conversa aqui de hoje, o assunto que a gente trouxe para a gente conversar, para a gente discutir aqui nos comentários até, né? E a gente vai começar lendo, essa passagem está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois da interpretação... Oi? Não? Travou aí, não? Não, tá tudo Acho que certo. não, né? Tem a interpretação de Allan Kardec também, né? A gente vai ler os comentários aqui, né? Mas essa parábola está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Quem quiser acompanhar junto aí, né? E o capítulo está intitulado assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo Fora da Caridade, não há salvação, capítulo 15, né? O que é preciso para ser salvo? E logo em seguida a parábola do bom samaritano, a gente vai ler ela aqui, vai interpretar de uma outra maneira também que Jesus se utiliza para falar com Tadeu. E a gente vai lendo aqui e comentando. Então São Mateus descreve assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, e aqui é Jesus falando de si próprio, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então Jesus está descrevendo aqui uma cena que é preciso a gente separar, né? Como diz Kardec aqui, separar a figura e a alegoria, né? É preciso a gente compreender que Jesus falava para crianças espirituais, né? Pessoas de um povo que tinham pouquíssima capacidade de compreensão do abstrato. Então Jesus teve que descrever um quadro muito físico, né? Então ele fala aqui do que eles poderiam compreender. E aqui ele a ideia da letra de Jesus aqui é que os justos serão acolhidos e os que não foram justos serão rebaixados, né, por assim dizer. E aí Jesus descreve que os justos serão acolhidos porque quando ele teve fome e sede, destes de beber. Quando Jesus teve necessidade de alojamento, os justos o alojaram, né? Mas aí os justos lhe responderão: Mas Senhor, quando foi que vimos com fome e demos de comer, com sede e vos demos de beber? Né? Eles estão falando assim, isso não aconteceu. Quando foi que aconteceu isso? O Senhor nunca esteve preso e a gente nunca precisou te soltar, né? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupas e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doentes ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então Jesus aqui começa a falar sobre a virtude da caridade, né? Então, não houve essa situação em que alguém teve que matar a sede de Jesus, pelo que os justos estão falando aqui, né, de maneira simbólica. Mas Jesus diz: sempre que você atendeu um desses pequeninos, que são meus irmãos em sofrimento, foi a mim que o fizestes. E ele continua: e dirá em seguida: aqueles que estarão à sua esquerda,
né? Aqueles que foram injustos ou que não vivenciaram o bem ao próximo. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive necessidade de teto e não me alojastes. E aqui ocorre a mesma questão. É preciso entender que Jesus falava de maneira simbólica, através de parábolas e alegorias, e logo a mesma questão, né? Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não vos ajudamos? Mas o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um destes mais pequenos, deixastes também de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Aqui Jesus se utilizando do ponto de vista do povo daquela época, do povo hebreu, né? É preciso a gente ter isso em mente. Então, e aqui que vai entrar o nosso assunto, né? Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? A lei que Jesus está dizendo aqui é a lei mosaica dos profetas, todo o Antigo Testamento que reinava como justiça e como lei daquela época, né? O que está escrito na lei? E ele, o doutor da lei, respondeu a Jesus: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus então lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, e aqui os apóstolos estão destacando a hipocrisia que muitas vezes toma conta de nós, mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe. Então ele está perguntando assim, né? Então o Senhor está dizendo que eu tenho que amar a Deus e amar o meu próximo. Mas quem é meu próximo? Porque muitas vezes a gente acha que falar de próximo está falando só quem está dentro da minha casa, ou quando eu falo que eu tenho que ajudar o próximo, que eu tenho que ajudar somente quem está na casa espírita ou no local onde eu trabalho. E como é que a gente faz num momento desses em que a gente não está podendo ir lá até esses lugares? Não tem próximo? Então é isso que ele está perguntando aqui. E quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma história, uma parábola. E ele começa assim: um homem que descia de Jerusalém a Jericó, e aqui a gente vai dar uma atualizada aqui para a gente compreender. Eu dei uma pesquisada aqui, Jerusalém a Jericó é mais ou menos daqui até Ribeirão Preto, dá uns 30 quilômetros, né? Vamos imaginar indo a pé, era, sei lá, em torno de 1 hora, mais ou menos, né? Ou montado num animal. Então um homem que descia, né, de Jerusalém para Jericó, de Ribeirão para Jardinópolis, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Então, um homem que estava vindo numa estrada foi atacado por ladrões que o deixaram quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, ou vamos pensar aqui, um espírita, né, ou alguém que vive as aparências da religião, descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou pelo outro lado. Fugiu do que estava caído lá no chão, né? Um levita, um outro religioso, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, viu o homem machucado no chão, passou ainda do outro lado. Então também se esquivou daquela situação. E olha só
vamos observar aonde Jesus está tentando levar a inteligência de Jesus em tentar modificar o nosso ponto de vista. E aí ele diz assim: então passaram 2 religiosos, viram aquela situação e foram alheios àquilo, passaram direto. Mas um samaritano que viajava, e o samaritano na época era considerado herege, então a gente pode pensar aqui um ateu, né? Porque a gente muitas vezes julga a pessoa pelo que ela aparenta, ou um mau político, vamos pensar assim, né? Mas um mau político que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Então passou o espírita, passou o outro religioso, não deram nem bola para aquela pessoa que estava ferida na estrada, quase morta, e aí passou alguém que a gente considera que não vive uma boa vida, por exemplo, né, aos nossos olhos. E passou, viu aquela pessoa caída no chão e se compadeceu, teve compaixão por ele. Aproximou-se, pois derramou óleo e vinho em suas feridas, que era a maneira de curar, basicamente, daquela época, né? E enfaixou-as. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, não parou por aí não, né? Conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo ao dono da hospedaria: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que me dependeres a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então, cuida dele aí para mim. Isso é aquela pessoa que a gente vê como uma má pessoa, né? Era isso que Jesus estava trazendo a imagem para todos que estavam ali observando ele falar, né? E aí Jesus, então, questiona o doutor da lei. Qual desses 3 vos parece ter sido o homem daquele que caiu na mão? Vos parece ter sido o próximo, me desculpem, daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então, olha só, ele inverteu a visão. Inverteu a visão. Porque o doutor da lei tinha questionado Jesus: quem é o meu próximo? Ou seja, quem que eu tenho que ajudar? E aí Jesus vem e coloca a gente no lugar de quem está precisando de ajuda. Então, ao invés da gente se imaginar como aquele que passa podendo ajudar o caído, Jesus faz a gente se enxergar como o caído. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que estava caído no chão? O doutor então lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois, disse Jesus, e fazei o mesmo. Ide e fazei o mesmo. E aqui a gente vai parar para cantar uma música e logo a gente continua. Um pouco para trás, tá? Depois no livro. Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o calvário de dor, de angústia e de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção.
redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Senhor, que possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui. Acende em nós os prazeres de morrermos por ti. Transforma, Jesus amado, aqueles que ficarão. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e a solidão nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Agora nós leremos aqui, depois desses dois versículos aqui que a gente leu de Jesus, né? Os comentários de Kardec, né? Então a gente vai agora compreender, à luz da doutrina espírita, o que foi dito por Jesus através dos comentários de Kardec, com toda a sua lógica, né? Com todo o seu bom senso, para a gente compreender sobre o que Jesus realmente estava falando e qual o que é preciso que fique dessas mensagens para nós, né? Então Kardec diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, nós temos hoje um planeta, eu não sei dizer a porcentagem, né? Mas que grande parte se diz cristão, mas que na realidade parece que nós não consideramos que a moral de Jesus, o que ele veio nos ensinar, se resume em caridade e humildade, e não em egoísmo e orgulho. Então, quando eu digo que sou cristão, eu preciso estar com isso em mente. Porque a palavra cristão, quer dizer, nas traduções aí, né, é o cristinho, ou seja, é o Cristo pequeno, o discípulo, aquele que segue os passos do Cristo. Para que eu me considere cristão, eu preciso pelo menos compreender o que disse aquela pessoa que eu sigo. E a partir do ponto que eu compreendo, aí eu vou começar a ver, peraí, eu estou vivendo de acordo com o que eu digo que sou? Ou estou sendo um peso, agravando o problema? Porque se eu estou mais interessado no meu próprio benefício, se o meu interesse é mais pessoal do que pela sociedade, do que pelo bem geral,
eu estou caindo em algumas armadilhas. Porque eu me digo cristão e não estou seguindo os mínimos ensinamentos aqui, né, que o Cristo veio nos passar. Então, Kardec começa dizendo isso. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Então, a gente pega lá o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os puros de coração, porque, como diz aqui Kardec, esse é o caminho para a felicidade eterna. Então, será que eu realmente considero que eu ser alguém caridoso e humilde, eu estou trilhando o caminho da felicidade? Ou será que eu acho que quando eu violento, quando eu devolvo na mesma moeda, quando eu pago na mesma altura, porque a felicidade, muitas vezes, né, a gente sacia aquela vontade e parece que aquilo me tornou feliz. Ah, me vinguei. Mas vem Jesus, um espírito infinitamente mais desenvolvido, mais experiente do que nós, vem nos indicar que o caminho não é esse. Basicamente é assim, gente, isso aí, o caminho da violência não funciona. Se você está buscando a felicidade, não vai pelo caminho da violência, não vai pelo caminho da revolta, não vai pelo caminho do egoísmo e do orgulho, porque não tem felicidade no final desse caminho. É sempre tristeza, é sempre vício, é sempre preso às circunstâncias e às pessoas. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aqui até o Haroldo Dutra Dias comenta sobre isso. A gente não pode confundir o que é humildade. A humildade, ela nos conduz à perfeição, que todos nós estamos condicionados a adquiri-la, né? A perfeição do espírito que somos, relativa. Então, ser humilde não é diminuir todas as minhas qualidades, diminuir todas as minhas qualidades para mim mesmo. Então, o humilde, ele não se desvaloriza, mas ele compreende e consegue valorizar também o outro. Essa é a questão do humilde. Então, humildade não tem a ver com eu abandonar todos os bens materiais e viver só para o espírito, ou, por exemplo, ir para um mosteiro e me afastar da sociedade. A gente já viu que isso não funciona. Não é só isso. Os relacionamentos são importantes. Saber lidar com o dinheiro, com a matéria, né? Isso é importante. É muito importante, porque é dessa maneira que a gente vai desenvolver essa humildade. Eu sei a minha capacidade, né? Porque isso, como disse o Haroldo, é autoestima. E se você começa a abaixar suas qualidades, você começa a ter problema psicológico, de autoestima, desânimo. Então é preciso a gente estar sempre muito bem ciente do nosso real tamanho, nem mais, nem menos. Não sei se você vai falar, mas aquela história que você me falou lá do Sócrates, Tem? conta aí porque ela vai resumir o que é ser humilde. Sim, para a gente compreender, né? Porque o Haroldo conta, isso está até num dos livros do Emmanuel, eu não lembro se é no A Caminho da Luz, eu acredito que é no A Caminho da Luz mesmo, né? Que conta a passagem lá de Sócrates, né? Como todos sabem, Sócrates foi um dos maiores filósofos aí da história da região lá da Grécia, né? E tem uma passagem muito interessante que é aquela que conta sobre só sei que nada sei, né? E aí, o Haroldo até conta isso nessa mesma palestra, né? Que certa vez Sócrates foi visitar o oráculo de Delfos, né? Onde tinham as pitonisas. E as pitonisas eram muito consideradas, que hoje são médiuns, que a gente já está cansado de compreender como isso funciona, né? Na época também tinha as pessoas que previam, né? Que previam o futuro, que
bendiziam as coisas que iam acontecer, né? Então, Sócrates foi visitar uma dessas pitonisas e era considerado algo muito verdadeiro por toda a sociedade, né? Então, Sócrates chegando lá, uma delas disse para ele assim: agora sim, entrou aqui no nosso templo o mais sábio da Grécia. Entrou o mais sábio da Grécia. E Sócrates falou: não, vocês estão enganadas. Não sou eu o mais sábio da Grécia. Eu sei filosofia, mas tem outros artistas, tem cientistas que sabem muito mais do que eu. E elas disseram: não, você é o mais sábio da Grécia. Então, Sócrates saiu em uma pesquisa, né, foi entrevistar várias pessoas que ele considerava sábias, né, na época, muitas classes, né, o político, a classe política era considerada uma ciência na época, né, e várias vertentes. Consultou alguns artistas, né, e percebeu que nessas questionamentos, né, nessas entrevistas, as pessoas que se consideravam, por exemplo, mestre na música, por ela se considerar mestre em música, ela se achava melhor em tudo que todos. Então, ele foi lá na pessoa que era da classe política, gênios da política. Entrevistou e a pessoa, por achar que era mestre em política, excelente na habilidade política, por isso ela era melhor que todo mundo. Então, daí o Sócrates concluiu que realmente ele era o mais sábio, porque ele sabia tudo aquilo que ainda ele tinha que adquirir de conhecimento. Então, essa é a humildade. Porque, como diz o Haroldo lá nessa palestra, né? Quando eu acho que eu adquiri a excelência em alguma coisa, olha só, e aqui a gente está falando de orgulho. Quando eu acho que eu sou o melhor em algo e que eu adquiri o máximo daquilo, eu estaciono. Então é por isso que a humildade vai fazer a gente sempre estar progredindo. Então eu estacionando, eu posso ser bom hoje naquilo, mas daqui a 10, 20, 30 anos, eu não sou mais nada naquela ciência que eu estava pesquisando, naquela arte, né? Então eu posso compreender muito de medicina, mas não compreender nada de espiritualidade, por exemplo. Eu posso compreender muito de pintura, mas não compreender nada de matemática. E é nesse sentido que a humildade vai nos levar sempre a procurar novos caminhos, né? Desenvolver novas virtudes, aprimorar. E é isso aqui que o Allan Kardec está nos dizendo. Né? Quer falar alguma coisa? Não. Aqui, ó. Sim. Então aqui o Kardec continua, né? Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar Jesus. E ele mesmo dá o exemplo, orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos explícitos. Ele contou a história, colocou os personagens para as pessoas compreenderem. E a gente atualizando a história aqui, a gente compreendeu a lição que Jesus queria dar. E em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura, a caridade. E aí, só para a gente concluir aqui, e é muito interessante isso que o Kardec diz. Ele diz assim: nesse julgamento supremo que Jesus disse aqui, né, no comecinho, quais são os considerandos da sentença sobre o que dirige o inquérito, quando ele está falando aqui do fim, né, do futuro dos bons, dos justos, e do futuro dos maus. O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Então o que Jesus está querendo nos dizer é que não importa a nossa crença. Não importa se eu sei falar bem uma prece. Não é isso que está em jogo. Né? Não importa
tanto de bem que eu fiz, se a intenção foi de mostrar para as pessoas que estão ali vendo. Não é isso que importa. O que realmente importa é a prática da caridade. E sentencinha dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que ajudastes, né? Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. E ele se informa da ortodoxia da fé? Ele pergunta de qual religião? Né? Se é samaritano? Se é judeu? Não pergunta. Faz distinção entre aquele que crê de um modo e aquele que crê de outro? Se é ateu? Se é crente em Deus? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado, né? Então, o Kardec conclui assim: se coloca a caridade no primeiro plano, é porque ela encerra implicitamente todas as outras virtudes: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Então, caridade, como a entendia Jesus, não é só dar o alimento. Não é só dar o pão para matar a fome. É muito mais que isso, né? É realmente se compadecer daquela pessoa, auxiliar aquela pessoa. E por que é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo? Então, a gente deseja vencer e remediar, né? Trazer a cura para o orgulho e para o egoísmo que assolam o nosso planeta, assolam o nosso povo. O remédio é a caridade, não tem jeito. Vamos cantar. Pode ser essa? Pode. Depois a gente finaliza com a poesia. A gente vai cantar então uma música, já que a gente falou do Chico hoje, né? Uma música intitulada Querido Chico, é composição do Sérgio Santos, e é nada mais do que uma homenagem e uma forma de agradecer esse irmão nosso querido que nada mais fez na vida do que viver isso que Jesus tem nos ensinado, né? A caridade. Podia ser um homem milionário, né? Ter mais de 450 obras, se não me engano, vendidas, né? Alguns best-sellers de livros, mas preferiu direcionar toda a sua vida, todas as circunstâncias da sua vida, né? Tudo que ele fez para ajudar o próximo, né? Esquecendo-se de si mesmo. Então, que a gente possa sentir isso nesse momento. Hoje sinto tua voz calando fundo, teu sorriso me fazendo mais feliz. Tua presença trouxe ao mundo alegria. Tens a força que sustenta o meu país. Quanta gente vem em busca de harmonia. Quanta gente procurando por você. Tens o verbo carregado de energia e a beleza do amor para oferecer. Querido Chico, cheio de luz, segue servindo ao Mestre Jesus, meu grande amigo do coração. Cante comigo a tua canção.
Quanta gente vem em busca de harmonia. Quanta gente procurando por você. Tens o verbo carregado de energia e a beleza do amor pra oferecer. Querido Chico, cheio de luz, segue servindo ao Mestre Jesus, meu grande amigo do coração. Cante comigo a tua canção. Querido Chico, cheio de luz, segue servindo ao Mestre Jesus, meu grande amigo do coração. Cante comigo a tua canção. Cante comigo a tua canção. O tio Gilberto está dizendo ali, né? É justo não olvidar, não esquecer que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus, né? Então é preciso que a gente compreenda, né, que a gente traz em nós as partículas divinas, né? Que nós somos seres que estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? A verdadeira caridade acontece quando esquecemos de nós para auxiliar o próximo, né? A Dulce está dizendo ali, diz Kardec, né? Então, com certeza, essa caridade tem que vir acompanhada do esquecimento de nós mesmos, dos nossos interesses. Porque se a pessoa que passasse pela estrada e observasse aquele samaritano caído, se ela tivesse mais preocupada com as coisas de interesse próprio dela, o irmão fica caído lá no chão, né? Acaba falecendo ali, desencarnando, e não se exercita a caridade. Então é preciso que a gente esteja atento, né? Onde está a poesia? Você está passando aí? Não. Eu vou ler. Nós vamos fazer uma poesia agora, intitulada de Caridade e Caminho. Maria Dolores. Alma querida, observa, na terra que se aprimora, a vida fulge por fora, nas trilhas da evolução. Em toda parte, no entanto, sob ruído e disfarce, a dor é chaga a ocultar-se por dentro do coração. Nunca existiu para os homens tanta cultura brilhando, altas conquistas em bando, inventos, palmas, troféus. Mas a violência campeia no império do instinto bruto, ouro e sangue, pompa e luto, estremeiam-se ante os céus. O ódio incendeia povos, a ambição ruge no excesso, desnorteando o progresso. A discórdia aflige o lar, as criaturas se apartam sob o medo que as domina. A treva espalha em surdina, a guerra ativa no ar. Mas sobrestanto o tumulto, reina a divina presença. Em Cristo a luz se condensa e aponta o sol por porvir. Quanto a nós outros, obreiros, de qualquer tempo e lugar, a ordem é trabalhar e o lema é sempre servir. Alma fraterna, sigamos, a voz do céu nos confia a base do novo dia. No campo renovador, caridade, caridade, sem cansaço ou retrocesso, eis o caminho de acesso ao reino do eterno amor. Aí hoje também é a live de número 40.
Bem lembrado aí. Hoje a gente está completando o número 40 das nossas lives aí, né? 40ª live. Não é a última não, né? Da quarentena? A última? Quarentena. Acabou. Acabou não. Pode ser essa? Então a gente vai fazer uma música como prece, que a gente possa imaginar essas palavras da música aí invadindo o nosso pensamento, né? E lembrando sempre que no leme está Jesus, conduzindo o nosso planeta, conduzindo as nossas vidas, conduzindo as circunstâncias que nos farão chegar a essa felicidade suprema, né? E muito interessante aqui da poesia, que fala: a voz do céu nos confia a base de um novo dia. Então, a confiança dos céus, né? Dos bons espíritos. Se a gente começar a perceber, a gente vai ouvir essa voz, né? Ressoando no nosso coração. Noite santa de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu, em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvir o Rei dos Reis, amai, respeitai os teus irmãos, amai, amai, o Redentor. Cai dos céus chuvas de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus, amparo nos teus braços, espalhe a luz, a esperança e a fé, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvir o Rei dos Reis, amai, amai, respeitai os teus irmãos, amai, amai.
noite, gente. Fiquem com Deus. Até segunda. Até Boa segunda noite, às 20 horas. pessoal. Tchau, boa noite. Fiquem com Deus.